Cada chamado requer uma resposta. De 2016 até aqui, já produzimos mais de 100 documentários originais, muitos entre os mais assistidos do nosso país. Produções comprometidas com a busca pela verdade, que educam, inspiram e transformam. Essas produções somadas já foram assistidas por mais de 30 milhões de brasileiros. Produções como a que você está prestes a assistir agora, na nossa programação especial de final de ano. Tudo isso só foi possível graças aos nossos membros assinantes. Pessoas que um dia atenderam ao nosso chamado e escolheram financiar a nossa causa. É graças a eles que produções como a que você vai assistir a seguir são possíveis de serem feitas e até disponibilizadas de graça. Por isso, meu convite é para que você se torne um membro assinante e faça parte do grupo que contribui para o resgate da cultura no nosso país. O investimento? Apenas R$10 mensais. Com esse valor você já ajuda a financiar nossa operação e a produção de novos originais, trilogias e séries. Em troca, recebe acesso imediato a todos os nossos originais. Novamente, são apenas R$10 mensais. Um investimento acessível para você. Um apoio gigante para nós e para a nossa missão de resgatar a cultura, as ideias e os bons valores e os sentimentos no coração dos brasileiros. Basta escanear o QR Code que está aqui na tela ou tocar no link que está na descrição e fazer parte. Não deixe este chamado sem resposta. Nós contamos com você. Muito obrigado e um ótimo filme. O século XX foi o século das ideologias. Assistimos a diversas revoluções, 2 guerras mundiais, genocídios e o uso da bomba atômica. O resultado dos conflitos foi devastador. Somados os números das vítimas das 2 grandes guerras com as revoluções, chegamos ao número de 187 milhões de mortos. A destruição era apenas a parte visível por trás das teorias que impulsionaram as disputas entre as potências europeias. Filosofias de índoles materialistas e obras de ficção foram as responsáveis por criar visões utópicas do mundo, secularizar as instituições e desprezar o imaginário cristão. Prevendo as consequências dessas mudanças na sociedade, 3 grandes homens surgiram no século XX como resistência a essas propostas totalitárias. Eles queriam recuperar a esperança na humanidade e restaurar os valores que estavam sendo perdidos. Mas não imaginavam o que iriam encontrar pela frente.
No início do século XX, o Império Britânico era a maior potência do planeta. Em seu auge, dominava cerca de 458 milhões de pessoas, um quarto da população do mundo na época, e abrangeu 24% da área total da Terra. Todo movimento político que surgisse em seu território seria capaz de influenciar toda uma civilização. Em 1893 foi fundada na Inglaterra a Sociedade Fabiana. O principal objetivo dos socialistas fabianos era uma evolução da sociedade, né, em direção ao socialismo. Uma outra forma de implementação das mesmas ideias de Marx, de Engels, mas agora com um novo método. Então, o socialismo fabiano nada mais é do que uma revolução cultural e uma instauração do socialismo, não pela via armada de uma revolução que tome o poder do Estado, como no modelo clássico do marxismo, mas por meio da inoculação gradual dessas ideias, de modo que as pessoas fossem mudando o modo de pensamento. O nome é inspirado no general romano Quinto Fábio Máximo, conhecido como o Contactor, ou seja, aquele que adia. Ele tinha uma ideia de tomada de poder, né, em relação ao inimigo, não confrontando ele de forma direta, de forma assintosa. Você cansa o inimigo, torna o combate exaustivo e assim você vence a guerra. E os fabianos adotaram isso como estratégia da sua própria ação. Quando a Sociedade Fabiana foi fundada em 1893, eles buscaram logo um brasão. E na arte heráldica há sempre um desejo de expressar através de imagens e símbolos os objetivos, né, daquela família, daquela instituição, daquele lugar. Então ela começou primeiramente com um brasão, que era um lobo em pele de cordeiro. E a ideia justamente era apresentar ou simbolizar a metodologia de ação que os fabianos estavam propondo. Só que isso ficou muito evidente para a época, que rapidamente foi substituído justamente por mostrar de maneira muito escancarada e até escrachada, eu diria, quais eram os objetivos dessa sociedade. Então eles adotaram um novo símbolo, que é o símbolo de uma tartaruga. Simbolizando o caráter lento, mas perseverante. Essa identidade do socialismo fabiano, que também já era chamada de progressismo, ele consegue enxergar muito fortemente aquilo que Gramsci, mais para frente, vai também escrever. Nós precisamos tomar o poder silenciosamente pelas beiras. É muito mais pela própria substituição. E o que se precisa é de um novo teatro. O que se precisa é uma nova literatura. Ed anche una società dove la fede religiosa, la fede cristiana, è completamente messa al bando, sostituita appunto dall'umanitarismo, che è in qualche modo una specie di nuova religione, una religione dell'uomo. É basicamente o que a gente está vivendo hoje, né? Essa ideia de que vai haver uma fraternidade dos homens gerido por uma elite de tecnocratas que vão resolver os problemas do mundo através da ciência e da tecnologia. Na perspectiva dos fabianos, a imaginação acaba aparecendo como a arma principal. A imaginação plasmada no uso das palavras. A ideia deles cultural é uma ideia, querendo ou não, muito inteligente, né? Porém, por um objetivo muito mau, que era mudar o imaginário das pessoas. O imaginário é a construção de imagens na cabeça de alguém. Uma experiência de viver possibilidades que vão para além do nosso mundo, aqui e agora. Ela vai depositando ali dentro uma série de imagens que vão formando toda a bagagem necessária para que ela possa agir na vida real depois. Por isso que a guerra pelo imaginário é uma das guerras mais silenciosas, quase imperceptíveis, mas são uma das mais urgentes que a gente tem hoje em dia. O socialismo fabiano iria mudar a maneira como as pessoas enxergavam o mundo.
Para isso, seria fundamental a participação de grandes escritores da época. Você precisa ressignificar a cultura, os símbolos da cultura, e foi justamente isso que os fabianos começaram ao angariarem para eles dois dos maiores escritores desse tempo. Então você tinha H.G. Wells, que tem um corpo de ficção estupendo, né, de ficção científica e ficção especulativa. Bernard Shaw nas peças de teatro. Ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1925 e um dos mais importantes escritores na história do teatro, Bernard Shaw foi um dos fundadores da Sociedade Fabiana. George Bernard Shaw foi um dos mais influentes romancistas de sua época. Era un intellettuale di origine peraltro irlandese, membro della Chiesa protestante in Irlanda, poi diventato drasticamente ateo, anzi era una sorta di propagandista delle idee atee e appunto aveva aderito alla società fabiana. O Bernard Shaw queria ser o Nietzsche irlandês. Eu acho que a característica mais relevante do Shaw é ser um dos principais apologetas do que seria o humanismo, do sobre-humano, do Nietzsche, em países de língua inglesa. Ele acaba defendendo a ideia de que a esterilização dos pobres, ou seja, medidas eugênicas, seria um caminho para acabar com a pobreza, o controle de natalidade. I never know exactly how to make my opinion clear, because I object to all punishment whatsoever. I don't want to punish anybody. But there are an extraordinary number of people whom I want to kill. Not in any unkind or personal spirit, but it must be evident to all of you. You must all know half a dozen people at least, who are no use in this world, who are more trouble than they are worth. E o Shaw ficou encantado e interessado e foi num primeiro encontro dos fabianos. Isso foi em maio de 84. E já em setembro ele começou a esboçar o ideário teórico da Sociedade Fabiana, que em 89 foi publicado como Fabian Essays on Socialism. Uma obra que acabou se tornando a base intelectual desses socialistas fabianos. E acabou triunfando principalmente na Inglaterra, mas na Europa toda muito mais do que qualquer partido comunista ou qualquer teórico socialista, marxista. O Bernard Shaw está presente no nosso imaginário de forma quase que indelével. Como dramaturgo, escreveu peças como O Homem e Super-Homem, uma comédia centrada na relação de um homem anarquista que acreditava que a seleção natural levaria a humanidade ao progresso, e uma mulher sedutora inspirada no galanteador Dom Juan. Outra peça de sucesso escrita pelo Shaw foi Pigmalião, outra comédia dos costumes que tinha a intenção de expor a luta de classes na relação entre um homem de posses e pedante e uma jovem florista humilde, mas que demonstrava valores superiores. H.G. Wells foi um dos escritores mais populares de seu tempo. Wells era um socialista utópico que não acreditava na violência revolucionária. O Wells, ele foi uma figura muito importante para o século XX, porque ele basicamente dá as bases de um gênero literário que hoje a gente conhece como ficção científica. Porque o H.G. Wells gostava e pensava que a única maneira de você selar a paz mundial era com o governo mundial. Inclusive, ele escreveu 2 livros, né, sobre isso, abertamente, né? A Conspiração Aberta, né, e A Nova Ordem Mundial, né, que serviram, inclusive, de inspiração para a fundação da Organização das Nações Unidas, a ONU. O grande perigo do pensamento de Wells começa com a ideia de uma conspiração aberta. De fato, H.G. Wells pode ser tomado como o pai do que hoje chamamos de globalismo. You see, it would be as easy today to govern the whole world so far as mechanism goes, and to keep the whole world together in one community for national competition, disarmament, reduction of armed forces and lowering of tariffs. Secondly, for currency, a world conference and world action.
public enterprise taking the place of private enterprise for profit. No caso do H.G. Wells, há duas características que vale a pena destacar. Uma delas é a ideia de que estruturas superiores, cada vez maiores, vão dominando as inferiores. E a segunda característica interessante do H.G. Wells é que ele investiu na cultura. Em seu livro Men Like Gods, Wells descreve um mundo onde a humanidade alcança a perfeição. Nessa sociedade, a religião tinha ficado no passado e a ciência reinava absoluta. Na sua obra mais famosa, A Guerra dos Mundos, Wells tenta mostrar que somente com a união dos governos seria possível enfrentar um desafio global. As obras de Bernard Shaw e H.G. Wells alteraram para sempre o imaginário do mundo ocidental. O socialismo fabiano avançava com sua agenda de secularização do Ocidente sem encontrar nenhuma resistência. Aos poucos, a mentalidade cristã foi perdendo terreno para as criações de Wells e Shaw. O que eles não esperavam é que surgiria na mesma época um adversário improvável que iria desafiar esse movimento. Um escritor com um senso de humor único, de inteligência aguçada e que faria os homens se reconectarem com a realidade. Seria chamado de apóstolo do senso comum. O nome dele é Gilbert Keith Chesterton. Chesterton é um desses raros gênios que teve uma connaturalidade com a sabedoria. Ele é o profeta do senso comum, porque é justamente esse resgate das pessoas simples, das pessoas cotidianas, que é o que ele faz em grande parte da sua obra. Um homem que mostra a importância da alegria, de modo tal que inflamou corações de gigantes na posteridade. A gente tá falando aqui sobre guerra do imaginário. O Chesterton, ele conseguiu ensinar como é que você trabalha esse imaginário. Não adianta você defender uma fé, você tem que defender a fé com uma palavra que seja viva. Chesterton dá um nome a isso, ele chama de imaginação moral. É uma imaginação que possui um objetivo, que ela ensina valores, que ela transmite ideias, que ela mostra a virtude como um objetivo a ser conquistado. As primeiras recordações de Chesterton era de seu pai brincando com um teatro de marionetes ou lendo histórias de contos de fada na hora de dormir. Chesterton nasce a Londra nel 1874 a modo di crescere in una famiglia il cui padre appunto era un artista. Chesterton had a very happy childhood and he was very grateful for that happy childhood. E a primeira memória que o Chesterton tem da infância dele é a memória de uma casinha de madeira. Ele até fala, né, para ser mais preciso, era um menino, um soldadinho de 3 polegadas com uma coroa. E é interessante porque ele fala que foi a primeira visão que ele teve em que ele enxergou o mundo. Obviously, we know from Chesterton that the impact of fairy stories on his life, on his philosophy, which is a consequence of this being introduced to fairyland by his father. Esse momento da vida do Chesterton foi muito importante para, inclusive, construir todo o imaginário literário cristão dele, né? Anos depois, Chesterton afirmou que essas experiências o ajudaram a enxergar as coisas corretas desde o começo da vida. Na adolescência, Chesterton fundou o Clube Juvenil de Debates. Nas reuniões, temas literários e políticos eram debatidos de forma apaixonada. Durante esse período, Chesterton defendia os ideais comunistas. Aos 19 anos, ele ingressou na Escola de Belas Artes. Unlike his friends who went on to Oxford and Cambridge University, Chesterton went to the Slade School of Art, which was part of the University of London. So it was an art school right at the beginning of the 1890s. Que o otimista jovem Chesterton, ao entrar para a Escola de Belas Artes,
acaba se tornando gradativamente um pessimista, um cínico. É aí que então vem aquela descrição que ele faz dos mais baixos níveis de hierarquia moral que ele já teve. And what we have to understand about the 1890s, it was the period of the English decadence. And so, which was sort of radically relativistic, somewhat hedonistic in terms of morality, avant-garde in a bad sense of the word. Na sua autobiografia, ele intitulou o capítulo como ser um lunático. Ele fala, né, que nesse período ele foi submetido, né, e seduzido pela filosofia da ilusão, que é uma filosofia advinda do impressionismo. So he was drawn into this radically pessimistic world that's close to despair. He talks in one of his essays about a friendship he had with someone who he called a diabolist, in other words, a devil worshipper. E ali para ele tem um choque de realidade. E ele fala que aquilo foi demais para ele. Ele começa a se enojar daquilo. And one thing about it ultimately was that Chesterton reacted against that. He rebelled against the rebellion back in the direction of common sense. And ultimately, what he felt was, even if reality was an illusion, it wasn't a nightmare, it was a dream. E então ele diz que o que resgatou ele foi um pequeno fio de gratidão. Quindi uscì da questo tunnel della depressione, iniziando appunto molto giovane, non aveva finito l'università, e cominciò a fare il giornalista. Foi só à medida que ele foi recordando da sua infância, esse vislumbre diante do real que as crianças têm, que ele começou a sair desse período de trevas, né? E também com a sua ajuda, da ajuda de sua esposa Frances. A história dele com Frances é maravilhosa, porque se tem uma coisa que a gente sabe de Chesterton é que ele era um homem apaixonado. Quando ele conhece a Frances por apresentação de amigos, né, de indicação de amigos ali, ele se apaixona na hora. E no momento que ele se apaixona, ele já começa a escrever poesias, ele já fica encantado. E pra sorte dele, a Frances também corresponde a esse amor. E ela foi conseguindo derrubar essas barreiras com o Chesterton, conseguindo aproximá-lo da tradição. Chesterton adere, então, de coração ao anglicanismo. E conviver com essa Frances, com esse universo, né, dessa prática religiosa, ajudou demais o Chesterton. He developed a very chivalrous, noble view of his responsibility to his wife. And Chesterton sometimes accused of being, not being on board with feminism. But the important thing we have to realize about Chesterton is he didn't look down on women. What he did was put them on a pedestal and look up at them. That he thought that they were too good and too noble to be messing around in the gutters of politics, for instance. E a mulher, como Chesterton diz, a mulher ela é como uma lareira, ela não é como a luz elétrica. A luz elétrica ela é especializada, a lareira não. A lareira ela é capaz de aquecer, mas ela também é capaz de iluminar, mas ela também é capaz de cozinhar os alimentos. Ou seja, existe uma universalidade no feminino. E ela também, com o passar do tempo, no casamento, é ela quem revisa os textos do Chesterton. É ela que ajuda muito o Chesterton a conseguir dar sequência nesse trabalho. Então, o enamoramento dele pelo mundo e a glória que ele dava à mulher, ela pode muito bem ser vista no relacionamento dele com Frances. E um dos poemas que ele escreve é depois do casamento. E ele termina falando: no mundo há muitos e loucos, e nós somos um e somos sãos. Se no casamento com Frances Chesterton encontrou sua paz, foi a amizade com Hilaire Belloc que preparou Chesterton para a guerra. Grande historiador inglês de origem francesa, que se torna o melhor amigo de Chesterton. Chesterton si era conosciuto con Belloc al tempo della guerra dei Boeri, che era una guerra coloniale condotta dall'Inghilterra in Sudafrica. Então ele vê no Belloc alguém que tem força vital, que tem fibra e que tem ideal. E Belloc aveva anche questa peculiarità che era cattolico. E la fede cattolica in Inghilterra era stata a lungo perseguitata. Quando o Chesterton olha para o Belloc, ele fala que ele era um sujeito que tinha um apetite romano pela realidade e ele colocava em ação a razão.
Belloc's friendship with Chesterton allowed Chesterton to understand Christianity in a broader European Catholic sense. É o sujeito que vai convidar o Chesterton pela primeira vez para assistir uma missa. Chesterton é um homem que trabalha com crítica literária, com apologia, mas muito do seu senso histórico é dado por intermédio desta influência de seu melhor amigo, Hilaire Belloc. Chesterton estava incomodado com o ambiente intelectual da época. Usando de ironia, chamava essa intelectualidade de pessoas razoáveis, sujeitos que sabiam como resolver todos os problemas do mundo. Resolveu enfrentar essas pessoas publicando o livro Hereges. Com esse título polêmico e bombástico para uma sociedade relativista, o Chesterton lança sua carreira literária no campo do ensaísmo filosófico. And this book basically was Chesterton attacking, charitably, but nonetheless seriously, the errors of many of his contemporaries. E Chesterton vai escrever para contrariar precisamente essa tentativa de reinterpretar a realidade. Então Chesterton fala que poucos homens ainda têm a coragem de defender as suas ortodoxias. E esses homens são os que ele cita ali, e é como se ele rememorasse debates antigos, medievais de eu vou defender a minha visão contra a sua. E nesse livro eles vêm fazer exatamente isso, resgatar essa ideia de que a cosmovisão, a filosofia pessoal de um homem é a coisa mais importante. E ele acusa, então pega um conjunto de ideias progressistas do seu tempo e mostra essas incoerências. Os hereges, então, são essas pessoas que são incoerentes, né, com a sua cosmovisão pessoal. Aquelas pessoas que, dotadas de uma falsa autoridade, de uma empáfia, tentam reformular a sociedade com suas ideias razoáveis. So he attacked George Bernard Shaw and he attacked H.G. Wells and Rudyard Kipling and other contemporaries, but he did so with great good humor and always with the utmost charity. Ele começa a defender a visão dele de que o Bernard Shaw ele é muito pragmático e que a visão dele é tão fixa que ele preferiria trocar a humanidade inteira do que trocar a sua própria ideia. I am not concerned with Mr. Bernard Shaw as one of the most brilliant and one of the most honest men alive. I am concerned with him as a heretic. That is to say, a man whose philosophy is quite solid, quite coherent, and quite wrong. Chesterton denuncia com mais firmeza George Bernard Shaw, que, guiado tanto por um romantismo rousseauiano, uma imaginação idílica, aquela ideia de que o homem é naturalmente bom, a sociedade que o estraga. No entanto, por outro lado, nesse pensamento de Shaw, existe elementos nietzschianos, Friedrich Nietzsche, o niilismo e, ao mesmo tempo, a vontade de poder. Chesterton acusa o Shaw dele querer uma coisa, né, dele detestar os ideais, mas ao mesmo tempo desejar o ideal mais impossível de todos, que é uma nova criatura. Que pro Shaw era super-homem. E que a religião é abolida, que a moral é abolida e tudo isso. E, inclusive, ele fala que está completamente errado esse ponto de vista, porque não é nessa abolição da moral que está a grandiosidade do homem, mas na humildade, na fraqueza. Ou nas palavras de São Paulo, né? Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. E o Chesterton fala no Hereges que o Wells ele tem uma humildade impressionante, porque ele muda de ideia como uma pessoa mudaria de roupa. But I think the main mistake of Mr. Wells's philosophy, in some sense, amounts to a denial of the possibility of philosophy itself. At least, he maintains that there are no secure and reliable ideas upon which we can rest with a final mental satisfaction. Quando esses dois autores, né, têm uma visão errada do que é o ser humano, automaticamente também vai ter uma visão errada do que é o cosmos, que automaticamente vai ter uma visão errada do que é a solução política. E admirava esses intelectuais, no caso do Wells, porque projetou a imaginação. Só que olha o nome, ficção científica. E o que interessa ao Chesterton é a realidade, é a verdade ficcional. Essa sua ficção científica é marcada por noções progressistas e especialmente por um cientificismo.
uma religião da ciência. Mr. Wells, however, is not quite clear enough to see that there are some things which actually ought not to be scientific. I mean the habit of beginning not with the human soul, which is the first thing a man learns about, but with some such thing as protoplasm, which is about the last. Durante os conflitos públicos, Chesterton desenvolveu uma duradoura amizade com Wells e Shaw. É muito interessante nos dias de hoje, em que é tão polarizado, ver a amizade do Chesterton com Bernard Shaw é um negócio absurdo. Completely opposite in terms of everything he stood for, and they loved each other. Opponents, but no enemies, absolutely. E ele teve a capacidade de ter isso, ter um amor profundo pela pessoa, amar a pessoa, o pecador e detestar o pecado, como dizemos em termos morais. O livro foi um sucesso imediato, mas muitos reclamaram da posição de Chesterton. Ao invés de escrever uma resposta ao pensamento modernista, ele apenas reagiu às suas proposições. Someone said in a review of Heretics, I will take Chesterton's attacks on heresy seriously when he tells us what his orthodoxy is. And that, of course, was the prompting he needed to write arguably his greatest book, his book called Orthodoxy. Cosa vuol dire ortodossia? Dal greco pensare rettamente. Não deveríamos entender esse nome como exatamente como ortodoxia doutrinária, mas como a visão correta das coisas. E ele resolveu, então, escrever esse livro e condensar o que ele chama de filosofia pessoal. É um livro fundamental para você entender quem é Chesterton. Imagination does not breed insanity. Exactly what does breed insanity is reason. Poets do not go mad, but chess players do. O louco pro Chesterton em ortodoxia é aquele que nega tudo exceto a razão. E ao afirmar apenas a razão, ele enlouquece porque ele perde o nexo com a realidade. Ele passa a desconfiar da própria realidade que a razão deveria conhecer. E passa a depositar fé em si mesmo e na sua própria razão. E ele vai perceber que os paradoxos do cristianismo demonstram que a verdade não é resolvível numa dialética harmônica. Que deve se manter a tensão dos opostos, porque o mundo tem uma tensão dialética insolúvel. Então ele vai usar as contradições do mundo para mostrar, olha, não, isso não tem problema existir essa contradição. O mundo é cheio delas, você não vai resolvê-las todas, mas você pode incorporá-las à sua vida. E o cristianismo não escolhe hereticamente um dos polos. Não nega este mundo em proveito do outro, mas ao mesmo tempo sabe que este mundo é passageiro, que não vale quase nada. Um ponto fundamental nessa obra é a importância da mensagem de alegria. Não é à toa que Chesterton brinca dizendo que a alegria, que é a grande propaganda do pagão, é em verdade o grande segredo do cristão. All our world will end in despair unless there is some way of making the mind itself the ordinary thoughts we have at ordinary times more happy than they seem to be just now, to judge by most modern novels and poems. You've got to be happy in those quiet moments when you remember that you are alive. Possibly the most important chapter, at least in terms of its influence on 20th century culture, was Chesterton's chapter in Orthodoxy called The Ethics of Elfland. Nesse capítulo, o Chesterton traz pra gente os contos de fadas como de suma importância, aqueles que revelam pra gente o maravilhamento, a maravilha do real. O senso comum, essa sabedoria acumulada, é perpassada para a sociedade pelos contos de fada. A ética dos contos de fada. Tradition means giving votes to the most obscure of all classes, our ancestors. It is the democracy of the dead. Tradition refuses to submit to the small and arrogant oligarchy of those who merely happen to be walking about. And the Ethics of Elfland is basically showing that fairy stories are not untrue, but on the contrary, that most of the deepest truths
about the cosmos, and about who we are as human beings and our relationship with our neighbor, our relationship with our God, our understanding of ourselves, our understanding of reality, can be found in the great fairy stories. Por isso que ele dizia que os contos de fada, eles tinham muito mais a dizer às pessoas do que os livros de história. Dragons do exist. They exist in our world. The point is we don't see them. They don't walk around with big teeth and fiery breath and devour maidens. Well, they do devour maidens. They devour all sorts of people, but they are invisible demonic presences. And each of us in our lives are called to face and slay our dragons. And that truth is something which is not purely physical. In other words, it can't be encapsulated by materialism. That the deepest aspects of truth are metaphysical, they're transcendental, things such as love, goodness, truth, beauty. And these things are conveyed in fairy stories in a very powerful way. Tem uma racionalidade muito grande dentro dessa mitologia. Diferente da racionalidade fria e muitas vezes caótica do mundo moderno. Fairyland is nothing but the sunny country of common sense. It is not earth that judges heaven, but heaven that judges earth. So for me at least, it was not earth that criticized Elfland, but Elfland that criticized the earth. And fairy stories help us to see, first of all, the dragons, but as Chesterton said, that fairy stories don't only show us that dragons exist, they show us that dragons can be defeated. Ortodoxia foi um grande marco na vida de Chesterton. Ele agora não apenas reagia aos pensadores da época, mas também indicava de maneira clara como resgatar a tradição que estava sendo perdida. Seu próximo livro deixou ainda mais claro o que ele estava combatendo. Em 1910, O que há de errado com o mundo aborda temas como educação, feminismo e a família. É uma coleção de ensaios que vão pontuar certas ideologias típicas da modernidade, como o individualismo, como o materialismo, como o relativismo, como o estatismo, como o igualitarismo. Ele antecipa com quase 100 anos, até mais, o processo de educação e o processo de esvaziamento do núcleo familiar. Essas ideias novas que estavam em voga, né, estavam quebrando tradições antigas, como, por exemplo, da família. Então, uma das coisas que ele reclama é a primeira onda das feministas, que são as sufragistas, em que elas começam a ir para o mercado de trabalho. E uma das coisas que ele fala é assim, é interessante esse movimento das mulheres trocarem 6 profissões com uma nobreza, como é em casa, por uma profissão. Então, o Chesterton é o rei dos paradoxos. Ele inverte a nossa maneira de perceber o mundo. Então você diz, não, vamos emancipar as mulheres e dar-lhes postos no mercado de trabalho. Muito bem, isso era menos importante do ponto de vista social. E ele vê ao mesmo tempo em que a educação cada vez mais sendo tirada das mãos da família e indo para as escolas estatais, era um meio de manipulação na formação do caráter e do imaginário dos jovens. As opiniões cada vez mais contundentes e sem rodeios de Chesterton começaram a cobrar seu preço. O primeiro revés foi a demissão como colunista do jornal Daily News. E o segundo, o desgaste à sua imagem provocado com o escândalo Marconi. The Marconi scandal was a political scandal which involved the financial irregularities of certain politicians and certain businessmen. Cecil Chesterton, who was editing a magazine with Hilaire Belloc, attacked this corruption and was taken to court. O Chesterton se envolveu em todo o esquema do que estava acontecendo, né? Ficou profundamente abalado e adoeceu em 1914. Até nem parece o Chesterton que a gente conhece, que é esse homem cheio de alegria nesse período. Mas ali também é mais um ponto em que o Chesterton começa a ficar mais imbativo diante daquilo que ele via no mundo. A resposta literária bem-humorada de Chesterton ao escândalo Marconi foi retratada no livro A Taberna Ambulante. A Taberna Ambulante, né, é um livro que se passa numa Inglaterra islamizada. Ele fala de uma Inglaterra no futuro, onde o islamismo havia triunfado sobre a cultura, sobre os costumes ingleses. E então havia uma centralização de poder na mão
de uma espécie de governo teocrático. E aí os políticos resolvem passar uma lei seca muito rígida, ferrenha, e todos os pubs ingleses são fechados. Aí um conjunto de ingleses resolve pegar um barril de chopp, um queijo cheddar e sair de maneira ambulante, por isso a taverna ambulante, por Londres, né? 2 heróis que levam consigo os 2 grandes símbolos da civilização, a bebida e o queijo. Esses símbolos do povo, esses símbolos da vida real, né? Em contraste às especulações vazias do charlatão muçulmano. E este conto toca no cerne, como o progressismo, o cientificismo enfraquece as bases tradicionais e acabam dando espaço para o retorno desta heresia. As próprias tradições que davam sentido à tradição da Inglaterra, à cultura da Inglaterra, elas foram deixadas de lado pelos próprios ingleses. Sua preocupação com a concentração da propriedade privada nas mãos do Estado ou nas mãos de poucos capitalistas o levou a aderir ao distributismo como forma de combater esse mal. Distributism is effectively the Catholic Church's social teaching in practice. São 3 princípios básicos, né, que norteiam o distributismo. Todos eles são da doutrina social da Igreja. Então, a propriedade privada, né, o princípio de solidariedade e o princípio de subsidiariedade. A ideia dele é que um homem sem uma propriedade privada, ele perde a sua identidade e perde a sua possibilidade de desenvolver a sua vida do modo como ele quer. Solidarity is the need for politics and economics to be aware of and attuned to the common good. In other words, to love our neighbor. E o princípio de subsidiariedade. O que pode ser resolvido de maneira local, em uma organização social menor, tem que ser resolvido ali. Você vai escalando de baixo para cima na resolução de problemas sociais. E não de cima para baixo. Você não precisa de um Estado inchado, gigantesco, que resolve os problemas de uma célula da sociedade, que é a família. E o Chesterton critica muito essa aposta no Estado. A revelia da família, da educação, da igreja. So in modern terms, this sort of creed is sometimes called localism today. And localism is quite clearly the only alternative to globalism. So distributism is as relevant today as it was in Chesterton and Belloc's own time. Então, distributismo é uma tentativa de afirmar a realidade social mais imediata e pensar a economia a partir de uma certa autossubsistência e não fazer com que grandes conglomerados internacionais e grandes cadeias produtivas globais simplesmente alienassem as realidades mais imediatas. A relação entre o distributismo e as encíclicas papais era apenas a parte visível da aproximação de Chesterton com a Igreja Católica. Se na juventude Chesterton passou de pagão para gnóstico, agora, na fase adulta, ele estava a um passo de deixar de ser anglicano para se tornar católico. Nel 1922 Chesterton, dopo aver atteso a lungo, fece il suo passaggio, la sua entrata nella Chiesa Cattolica. Uma grande influência para a conversão de Chesterton surgiu da amizade com o padre O'Connor. Este sacerdote tinha a inocência que Chesterton acreditava estar no centro da sabedoria. John O'Connor, che era un sacerdote irlandese che viveva in Inghilterra, che seguiva gli immigrati irlandesi e che diventò un grande amico. Diz que o padre O'Connor ele conseguia dialogar tanto sobre literatura, sobre filosofia, sobre questões práticas da vida, como também sobre valores de condutas morais muito tensos com uma velocidade muito grande, mantendo aquela visão, né, com aquele chapeuzinho dele, com aquela simplicidade dele. Isso foi algo que chamou muito a atenção. E o Chesterton, ele percebeu no padre O'Connor uma fineza psicológica de interpretar os vários tipos humanos e de captar nas pessoas o que de bom e o que de ruim havia nelas, o que de virtude e o que de vício havia ali. E aí, esse choque cômico o inspirou a criar um personagem. E se eu transformasse esse choque cômico entre um padre que é comum, é aparentemente um
bonachão, um palhaço, um coitado, um ingênuo, mas que, na verdade, por meio de seu amplo conhecimento psicológico, consegue solucionar crimes que ninguém mais soluciona. A partir daí surgiu o Padre Brown. Sobre os livros do Padre Brown, o Chesterton, durante a vida, ele foi publicando vários livros. E essa compilação desses livros eram sempre histórias muito curtas, em que o incomum detetive Padre Brown conseguia resolver vários casos. E sempre com essa simplicidade e com esse olhar de sabedoria. O que é que Chesterton vai dizer? Esse cara, existe a possibilidade de você ter um tipo como Sherlock Holmes, digamos assim, só que muito mais profundo, muito mais eficiente, muito mais real e muito mais sábio, que é o Padre Brown. Um padre católico de periferia, um homem que conhece a mazela humana dos pobres. Então, assim, ele sabe que a pessoa que ele está investigando é tão humana quanto ele. Ele compreende o criminoso porque ambos são companheiros do mesmo naufrágio. Ambos participam do mesmo pecado original. Ele não é apenas quem desvenda o mistério. Ele é alguém que, após desvendar o mistério humano, ele faz com que o criminoso mergulhe no mistério divino. Então tem casos do Padre Brown em que o criminoso se confessa com ele e o Padre Brown deixa ele ir. As séries do Padre Brown foram adaptadas para o cinema. E quem interpretou foi o Alec Guinness, que é quem faz o Obi-Wan Kenobi. E com essa proximidade com o Padre Brown, ele acabou se convertendo ao catolicismo. Mas como diabos o senhor conhece tantos horrores? Perguntou Flambeau. Suponho que seja por ser um simplório celibatário, respondeu o Padre Brown. Nunca lhe tinha ocorrido que um homem que quase não faz nada além de escutar os verdadeiros pecados dos homens não poderia ser totalmente desconhecedor da maldade humana. Mas, na verdade, outra parte do meu ofício também me fez ter certeza de que o senhor não era um padre. Como assim? Perguntou Flambeau, quase boquiaberto. O senhor atacou a razão. Isso é má teologia, disse Padre Brown. De repente, 3 policiais saíram da escuridão e cercaram Flambeau. Percebendo que não havia saída, o ladrão reconheceu a derrota e curvou-se ao detetive Valentim, que finalmente conseguira capturá-lo. Não reverencia a mim, mon ami, disse o detetive Valentim. Reverenciemos nós dois o nosso mestre. O ponto alto da sua obra em defesa da fé foi quando escreveu a biografia de São Tomás de Aquino. Muitos anos antes da publicação de São Tomás de Aquino, o Chesterton já tinha publicado São Francisco de Assis. Então surge, por causa de uma editora católica, a ideia, por que você não escreve sobre São Tomás de Aquino? Quando Chesterton foi encarregado, muitos dos seus amigos ficaram extremamente preocupados. Pô, o Chesterton não conhece nada da tradição tomista, como é que ele vai escrever isso aí? Acho que é o fracasso de Chesterton. A Frances diz, em cartas, escrevendo pro Padre O'Connor, até mesmo pro Bernard Shaw, falando assim, eu não sei como o Chesterton vai escrever sobre São Tomás de Aquino, porque eu não vejo ele estudando São Tomás de Aquino. Primeira parte da obra, ele ditou para sua secretária, sem tomar nenhum livro, sem tomar nada nas mãos, ele simplesmente ditava aquilo que lhe vinha à mente. E a outra metade ele falou o seguinte, perguntou para ela se ela ia para Londres, e ela disse que sim, né? E ele disse, então você vai trazer uns livros para mim. E ela perguntou, quais? Não sei. Ela voltou para casa com, 20 livros, e ele começou a folhear os livros. Folheou por um tempo. E voltou a ditar a biografia para Dorothy, que ditou a outra metade inteira. Ele e São Tomás vinham da mesma escola de sabedoria. Então Chesterton, quando vê São Tomás, é como se o mundo inteiro do que ele considerasse certo, justo, bom, se abrisse de maneira escancarada. E os dois partem do realismo filosófico, tá? Então é inegável que São Tomás parte da realidade, do que as coisas são, do ser. É uma metafísica muito concreta, com base em Aristóteles, claro. Chesterton até fala que ele batiza Aristóteles, né? E eu acho que o São Tomás serve para Chesterton como essa grande voz do catolicismo que chega e fala, ó, dá pra gente pegar o que o paganismo tem, dá pra pegar também o que até o islamismo trouxe e dá pra responder as perguntas de uma forma filosoficamente muito profunda e também católica. É o que Chesterton faz na obra dele. O Chesterton consegue sintetizar a filosofia tomista com o senso comum, de uma maneira que todo mundo que tem o senso comum saiba do que ele está falando. Mas o senso comum
medíocre. Não o senso comum no sentido pequeno e tacanho daquela mediocridade, mas o senso comum de quem está aberto ao mistério e que percebe a realidade sacramental. Essa realidade em que o material participa do espiritual. E Etienne Gilson, um dos maiores tomistas do século XX, falou que o Chesterton deixava ele estupefato, porque ele, com todo o estudo tomista, jamais conseguiria escrever um livro como aquele, que o livro era genial. Ele deixava um legado inestimável, principalmente com a publicação de sua obra-prima, O Homem Eterno. The Everlasting Man was written as a response to a book written by H.G. Wells called The Outline of History. Toda a história universal do H.G. Wells, ela traz pra gente um panorama da história da humanidade do ponto de vista naturalista e ateu. So for him, human society was progressing from the barbarism of the past to a golden age in the future, ushered in by science and technology. For him, Christianity was part of the barbarism of the past. What Chesterton did in The Everlasting Man, which is a model for all of us, is he gave a Christian outline of history. He calls it that. That's what he was seeking to do, to give a Christian outline of history which shows the importance of the incarnation, the importance of the coming of Christ, to give meaning to history. And the whole of history prior to Christ points towards Christ, and the whole of history since Christ points towards Christ. Porque o Homem Eterno traz a visão de que a história da humanidade só tem sentido porque existe o Cristo. Que ele é dividido em duas grandes partes. Na primeira parte, é uma das defesas mais brilhantes da humanidade. É um salto qualitativo do animal irracional para essa criatura chamada homem. E a segunda parte é um outro salto qualitativo da criatura chamada homem para o homem chamado Cristo. Ele até fala, olha, eu até aceito que o homem seja um mamífero, mas ele vai ter que ser um mamífero muito diferente do resto, ou então ele é uma outra espécie. Ele fala uma das frases que eu acho maravilhosa, que é: se a história do homem começou numa caverna, a história de Deus também começou numa caverna. Cristo é a segunda entrada de algo transcendente no mundo natural. Então antes entra um homem que não é como os bichos. Depois entra um homem que não é como os homens. E aí ele vai contar a história de Jesus Cristo e como que Jesus Cristo acaba sendo o homem eterno, o exemplo máximo, né, que completa essa pré-história do homem. He is mystically at the center of history and he animates history. He's the spirit of goodness, truth and beauty throughout history. A ideia de que a encarnação de Cristo, com seu nascimento, batismo, pregação do reino, morte na cruz e ressurreição, nos dá a esperança de vivermos neste mundo decaído. Pouco antes do fim de sua vida, 8 anos após a publicação de O Homem Eterno, seu rival e amigo H.G. Wells mandou uma confissão. Dear old GKC, if after all my theology turns wrong and your theology right, I feel I shall always be able to pass into heaven, if I want to, as a friend of GKC. Bless you. Depois, pouco antes da sua morte, ele também recebe o título de Defensor Fidei. Esse título, geralmente, o Papa reserva àqueles que sofreram grandes perseguições. Então, foi um dos coroamentos mais importantes e felizes da vida do Chesterton e provou que já em vida ele foi considerado como talvez o maior campeão intelectual popular do catolicismo no século XX. Since you are one of the foremost crusaders in the modern world of letters, we wish to adopt you into the humble ranks of the Holy Cross Crusaders. I have to thank you for this very great honor, and I do so with all my heart. I can only say that I am not much of a crusader, but at least I am not a Mohammedan. And many people will testify to the fact. I should like to take this opportunity of thanking you all for your enormous kindness, and especially Father Earls for having received me so hospitably today. Chesterton adoeceu gravemente em 1936. Dessa vez, ele não iria se recuperar. Foram dias alternando momentos de lucidez e alienação. Com a piora do seu estado de saúde, um padre foi chamado às pressas para a extrema-unção. Ele resistiu até o dia seguinte.
Após abrir os olhos pela última vez e se despedir da esposa, Chesterton morreu. Quando a gente pega a vida do Chesterton, a gente vê que é uma vida de um homem que se dedicou demais à escrita, à análise, à literatura, à religião. Porém, quando chega no final da vida, a gente pode acreditar que aquilo, de certa maneira, pode ter sido em vão, porque é uma das coisas mais importantes. Eles gostariam de ter filhos, ele e a Frances não tiveram. O distributismo foi um esboço de sanidade, mas também foi só um esboço de teoria econômica, né? Ele não é um nome tão conhecido quanto Lewis, Tolkien, até mesmo o Bernard Shaw. Então a gente poderia dizer que o Chesterton perdeu na história. Mas a verdade é completamente outra. O que a gente está fazendo exatamente neste momento? Estamos falando de Chesterton. Quem Chesterton influenciou? Maiores escritores do século XX. Because he's not speaking to the past only. He's speaking about things that are perennially relevant. He's speaking about the heresy of secularism, the dangers of modernism, the deadly nature of relativism and the culture of death to which it leads, and of course the perennial relevance of orthodoxy, of Christianity and of the person of Christ himself. Questo grande scrittore che ci ha insegnato anche molte virtù, tra cui questa dell'umiltà, cioè l'umiltà è anche sapere che dobbiamo batterci, magari essere anche feriti e sconfitti, ma fare di tutto affinché non vinciamo noi, ma possa vincere Dio. Chesterton foi um remédio, é um remédio e continuará sendo um remédio para a nossa época de total cinismo, desesperança, tristeza. A ação intelectual, ela é a ação mais duradoura que existe, porque ela é de natureza espiritual. Uma só ideia que toque um espírito humano permanecerá para além de todo o conjunto da história. Ele venceu de fato. O Homem Eterno causaria um impacto profundo em um jovem, que anos mais tarde se tornaria o maior apologista cristão do século XX. Chesterton mudaria para sempre a vida de C.S. Lewis.
Muito obrigado por assistir a nossa produção, espero que tenha gostado. Continue acompanhando o YouTube da Brasil Paralelo para assistir de graça os nossos melhores conteúdos exclusivos. Mas antes de você sair, quero reforçar um convite para você se tornar um membro assinante do Brasil Paralelo. Ao assinar, você libera o acesso imediato a mais de 100 produções originais e contribui com a nossa causa, nos ajudando a cumprir uma missão ambiciosa e desafiadora. O conteúdo que disponibilizamos de graça aqui no YouTube é apenas uma fração de tudo que produzimos. A maior parte do nosso conteúdo está disponível na plataforma de assinantes. Para ilustrar, imagine um grande iceberg e você vê apenas a ponta. Ela representa a pequena parte do nosso conteúdo que disponibilizamos de graça em nossos canais. A maior parte desse grande iceberg permanece debaixo da água, não é visível, assim como os nossos conteúdos exclusivos destinados aos assinantes. A Brasil Paralelo nasceu com um propósito claro: resgatar a cultura do país por meio da busca pela verdade. 8 anos depois, nosso propósito permanece firme. Com nossas produções originais, investigamos a raiz dos problemas da educação no Brasil, fizemos um raio-x da crise de segurança pública no país, resgatamos o orgulho de ser brasileiro. Lançamos a maior obra audiovisual do mundo sobre o comunismo. Expusemos os bastidores da política nacional e internacional. E mais recentemente, mostramos uma visão sem filtros da guerra entre Israel e Palestina. Com o seu apoio, através da sua assinatura, você permite a continuação do nosso trabalho. Muito mais que assinar um streaming, nos ajuda a produzir e distribuir nosso conteúdo a mais e mais pessoas. Conteúdos que inspiram, educam e transformam. E tudo isso por apenas R$10 mensais. Como uma empresa de mídia independente, não recebemos um único centavo de dinheiro público. É através da sua assinatura que a nossa operação é financiada, permitindo avançar em nossa missão. Toque no link que está na descrição desse vídeo ou escaneie o QR Code que está aparecendo na tela para se tornar um membro assinante da Brasil Paralelo. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.